TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque às eleições. Por conta do feriado, as lojas de atendimento da Enel estão fechadas nesta sexta-feira, assim como repartições públicas e agências bancárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional Eleitoral definiram estratégias para combater organizações criminosas nas eleições municipais. E o comércio pode funcionar nesta sexta-feira da Paixão. A Unifase abriu inscrições para 4 cursos de extensão e todos garantem certificado. Em 2022, o número de nascimentos caiu pelo 4º ano e chega ao menor patamar desde 1977. Os dados são do IBGE. O diálogo com o objetivo de orientar a população sobre os prazos eleitorais e as regras para este ano. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo nessa sexta-feira para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Vale lembrar, você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais em TV Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube, no nosso site tvc16.com e, é claro, também no nosso Instagram em Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. E você vai ficar antenado, informado sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura. A gente começa a edição deste feriado afirmando sobre o comércio aqui da cidade que foi autorizado a funcionar nesta sexta-feira da Paixão, dia 29 de março. E para isso foi necessário que os empresários homologassem o termo de funcionamento nos 2 sindicatos, o Sicomércio Petrópolis, que é o patronal, e também no Sindicato dos Empregados no Comércio. Vale lembrar que a Páscoa será comemorada no domingo, dia 31 de março. E ainda abordando justamente esse período, a gente sabe que muitos vão às compras, principalmente para presentear familiares e amigos. E de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, o IFEC-RJ, com cerca de 1.312 consumidores da região metropolitana do Rio, entre os dias 4 e 6 de março, apresentou então que 62,1% desse público deve presentear alguém nessa data. A estimativa de movimentação financeira com a data é de R$ 302 milhões e o gasto médio com os presentes será de R$ 133,38. Para aqueles que vão presentear no período, os ovos de Páscoa são os preferidos de 56,8% dos entrevistados, seguido dos bombons com 43,2% e barras de chocolate com 24,3%. Referente ao local de compra, 91,1% dos entrevistados disseram que realizarão as compras em lojas físicas e 4,4% em lojas virtuais. Outros 3,9% informaram que podem comprar em ambos os locais. Pelo menos 106 milhões de pessoas devem ir às compras nesta Páscoa, o que representa 65% dos consumidores do país. A pesquisa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, ainda que a data evidencie a preferência pelos chocolates, a Páscoa também significa oportunidade de vendas em artigos de presentes e acessórios e movimenta ainda o comércio em geral com a comercialização mais acelerada de produtos típicos para o almoço em família. E tá aí, alguns inclusive deixam para a última hora para tentar aproveitar, aquele momento, o fim de semana, para conseguir comprar. Vale lembrar que também em Petrópolis ainda acontece nessa sexta-feira a Feira de Pescado aqui na praça, na Rua da Feira, viu? Começou inclusive na última quarta-feira, na parte da tarde, e segue ainda durante esse fim de semana. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre capacitação, que é extremamente importante, principalmente para o mercado de trabalho. Com o objetivo, então, de capacitar profissionais justamente para o mercado, o Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Unifase, abriu inscrições para 4 cursos de extensão.
Há vagas para cursos de inteligência artificial para empresários em O Mundo da Tecnologia em Suas Mãos, além de cuidados paliativos, a ampla abordagem interdisciplinar na saúde sob a luz da bioética e fundamentos técnicos da psicanálise freudiana e a introdução à fisiologia do exercício. Todos vão ter início neste mês de abril. As informações sobre as inscrições estão disponíveis no site unifase.rj.edu.br. O curso de Inteligência Artificial para Empresários, O Mundo da Tecnologia em Suas Mãos, será ministrado pela professora Marcilene Scantamburlo, mestre em Ciência da Computação e gerente de projetos de inovação com mais de 20 anos na área de tecnologia. Ela é responsável por diversos projetos e startups que foram premiados e reconhecidos nacional e internacionalmente. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de abril, não perca o prazo. Já o curso Cuidados Paliativos, a ampla abordagem interdisciplinar na saúde sob a luz da bioética, tem inscrições abertas até o dia 11 de abril. A proposta é desenvolver os olhares necessários para que a abordagem adequada de cuidados paliativos, através da escuta ativa, prática de comunicação afetiva, com a observação dos aspectos interdisciplinares diante das demandas dos sofrimentos físicos, psicossociais e espirituais diante do adoecimento. O curso é coordenado pela médica Luciana Ramalho, especialista em cuidados paliativos pelo Instituto Israelita Albert Einstein do Ensino e Pesquisa, e coordenado pelo psicanalista Jefferson José Moebos. Retornar os cursos de fundamentos técnicos da psicanálise freudiana, vai apresentar os textos clássicos freudianos relacionados à técnica da intervenção do analista no processo de análise, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de abril. O curso de Introdução à Fisiologia do Exercício tem inscrições abertas até o dia 25 então, de abril, e é um curso de extensão que aborda as alterações do metabolismo face ao exercício físico, explicando às participantes as bases nutricionais bioquímicas de suporte ao exercício físico, as trocas energéticas e as mensurações, além de destacar a epidemiologia e os benefícios da intervenção da atividade física na saúde e na doença. O curso é coordenado pelo médico Bruno Vogas. Todos os cursos da Unifase garantem certificado, que destaca ainda mais os participantes durante processos seletivos no mercado de trabalho. A gente volta a falar sobre feriado nessa sexta-feira, e a Enel Distribuição Rio desenvolveu um plano especial para o feriado de Páscoa, que vai envolver tanto a área técnica como o atendimento ao cliente. A companhia vai manter as equipes trabalhando normalmente, ou seja, atendentes, operadores de sistema e subestações elétricas, além de técnicos e engenheiros, para garantir o fornecimento de energia em toda a área da concessão. Nessa sexta-feira, as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição Rio estão fechadas e retornam às atividades na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. Os clientes, nesse período, podem acessar os serviços da companhia pelos canais digitais, 24 horas por dia e 7 dias por semana. O atendimento pode ser solicitado na agência virtual, no site da empresa em www.enel.com.br, pelos perfis Enel Clientes BR no Facebook e Twitter, além do WhatsApp com atendimento virtual a Helena, enviando apenas uma mensagem com Olá para o número DDD 21 99601 9608. Além disso, pelo aplicativo Enel Rio, disponível para Android e iOS, e também por meio da central de relacionamento pelo número 0800 2800 120. Além disso, a gente lembra, durante o feriado, a companhia vai manter o contingente normal de equipes para o pronto atendimento das demandas dos clientes, bem como um plano de contingência, caso seja necessário reforçar a quantidade de equipes em função de impactos por eventuais condições climáticas adversas. A gente teve, inclusive, isso no último fim de semana. A chuva ocasionou aí diversos cortes de energia por conta de quedas de árvore e de galhos na rede elétrica. É importante que, de fato, esse serviço se mantenha normal, como se fosse um dia comum, por conta justamente da necessidade e devido à previsão de chuva, e a gente vai trazer, inclusive, daqui a pouco para você.
O concurso de fotografias Moisés Pregal 2024, Nosso Bairro, Nosso Olhar, que foi promovido pela Prefeitura de Petrópolis, já teve vencedor, viu? Na verdade, vencedores, ao total foram 15. O concurso faz parte do programa Nosso Bairro, que é realizado pelo município desde o ano passado e que leva ações do governo municipal às comunidades. O programa passou pelas localidades Independência, Alto da Serra, Posse, Pedro do Rio, Mosela, Araras, Duarte da Silveira, além do Valparaíso, Estrada da Saudade e Itamaraty. As fotos com os nomes dos vencedores estão no site da Prefeitura de Petrópolis, em www.petropolis.rj.gov.br. Os selecionados de cada região vão receber a premiação de acordo com a colocação. R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo colocado e R$ 750 para o terceiro colocado. No site, então, você confere. E, é claro, a gente já deixa aqui os nossos parabéns para os vencedores. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, é 2 minutinhos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate, vamos então, de volta, né? Vamos então à previsão do tempo para o fim de semana. Em Nova Friburgo, sábado será de chuva durante todo o dia e acompanhado de trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. No domingo, as temperaturas se mantêm estáveis e não há previsão de chuva. O sábado em Teresópolis também será chuvoso e pode registrar elevação na temperatura,
que variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. No domingo, não chove. A previsão do tempo para Petrópolis neste sábado é de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. No domingo, há elevação na temperatura, que pode chegar a 26 graus. O sábado, em Paraíba do Sul, também será de possibilidade de chuva durante a tarde e noite e ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 19 e a máxima de 25 graus. No domingo, céu parcialmente coberto e não há previsão de chuva. Em Partido Alferes, o sábado amanhece nublado e com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. No domingo, haverá elevação na temperatura e também não chove. Em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens no céu e pancadas de chuva na parte da tarde e noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. No domingo, as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Em casos de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. A gente dá destaque agora a uma operação da Polícia Federal e que contou com o apoio da Controladoria Geral da União, a CGU, e que deflagrou na manhã da última terça-feira a Operação Vírus, com o objetivo de apurar irregularidades, veja só, cometidas na contratação de serviços de caráter emergencial pela Prefeitura de Volta Redonda durante a pandemia da Covid-19. O Pedro Paulo, que é o delegado federal responsável pela operação, comenta justamente sobre essas investigações. A Polícia Federal em Volta Redonda deflagrou na manhã de hoje a Operação Vírus, com o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda. O inquérito ele foi instaurado no ano de 2020, quando aportou nesta delegacia uma comunicação anônima de crime, dando conta de possíveis irregularidades na contratação da empresa responsável pela montagem do hospital de campanha aqui na cidade durante a pandemia da Covid-19. Com o auxílio da Controladoria Geral da União, as investigações foram tendo desenvolvimento e foram descobertas diversas irregularidades, como, por exemplo, a empresa contratada vinha a ser uma empresa de fachada. Por quê? Porque ela existia juridicamente, mas de fato ela não funcionava no local informado, bem como ela não possuía empregados e o sócio majoritário era uma pessoa que não tinha condições financeiras para integralizar o capital social informado. A segunda empresa a apresentar proposta também era uma empresa de fachada, tinha os mesmos problemas da primeira empresa. A segunda irregularidade é que o termo de referência, que é aquele documento no qual a administração publiciza suas necessidades, ele foi publicado posteriormente à apresentação das propostas pelas empresas, o que denota que as empresas já tinham conhecimento do teor desse termo de referência, o que é totalmente irregular. A terceira irregularidade é que a assinatura da dispensa de licitação ocorreu no dia posterior à assinatura dos contratos, invertendo totalmente a ordem. Temos também a irregularidade de que a própria Procuradoria-Geral do município, à época, recomendou que se fizessem consultas também a sites eletrônicos oficiais, com o objetivo de comparar preços. E isso não foi feito, ocasionando a contratação dessa empresa de fachada no valor de R$ 1.600.000 aproximadamente, dentre os quais nós estamos verificando a quantidade de valores desviados desse montante. Hoje nós fizemos várias apreensões, bem como realizamos oitivas no local com o objetivo de impedir a combinação de versões posteriormente e acreditamos que em breve, compulsando todo esse material, teremos mais informações acerca dos responsáveis, de fato, por essa contratação irregular. A nossa equipe questionou a Prefeitura de de Volta Redonda, que informou que essa investigação aborda a gestão anterior e que não tem ligação com a atual gestão em Volta Redonda. Mas é triste a gente ver isso, né? Infelizmente, acompanhar aí durante um momento crítico, todo mundo principalmente sofrendo por conta da Covid-19 e a Prefeitura, empresas se beneficiando desse momento
para fazer superfaturamento na contratação de serviços, né? E é uma situação muito triste, infelizmente. A gente espera de fato que a Polícia Federal possa aí, foram pelo menos 10 mandados de busca e apreensão, inclusive em Paraíba do Sul, para você que está nos acompanhando aí na região, e a gente vai continuar acompanhando essa operação da Polícia Federal. A gente lembra para você, ainda aqui falando agora sobre a nossa região de cobertura, que a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na última segunda-feira, dia 25, a campanha de vacinação contra a influenza, ou seja, contra a gripe, nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Todos os grupos prioritários podem receber a vacina. A aplicação é por livre demanda no horário de 8 da manhã até as 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. A campanha nacional de imunização vai seguir até o dia 31 de maio, com o dia D de vacinação no dia 13 de abril. Para receber a vacina contra a influenza, é necessário apresentar CPF, documento pessoal com foto, né, ou seja, o seu RG, ou a carteira de trabalho, ou então a sua CNH, além de um documento atualizado para comprovação do grupo que pertence e carteirinha de vacinação. Vale ressaltar que o setor de imunização da Secretaria de Saúde aplicou 67.100 doses de vacinas no ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 90% do público-alvo. E como a gente sempre tem comentado aqui no Correio Petropolitano Debate, ao longo dessa semana, Petrópolis, Teresópolis iniciaram a imunização na última quarta-feira. E quais são os públicos-alvos? Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, além de gestantes, puérperas, né, que tem ali até 45 dias após o parto, idosos acima dos 60 anos, pessoas com comorbidades, além dos profissionais de saúde, além dos militares, caminhoneiros, enfim, profissionais que trabalham no transporte coletivo, né, nos ônibus, seja ele municipal ou intermunicipal, enfim. E é importantíssimo manter essa atualização, a caderneta de vacinação atualizada. E a gente lembra que essa antecipação foi solicitada pelo Ministério da Saúde, visto aí já um aumento de casos do vírus da influenza, ainda mesmo sem chegar ao período do inverno de fato, a gente que mal começou o outono, né? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com o público-alvo. E, lembrando, se a criança, né, for receber esse imunizante pela primeira vez, é necessária a aplicação de 2 doses. A primeira e logo em seguida um intervalo de 30 dias a aplicação da segunda dose. É sempre bom frisar isso também. Falando sobre índices, veja só, o Brasil registrou 2.540.000 nascimentos em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021. E esse é o 4º recuo consecutivo no total de nascimentos do país, que chegou ao menor nível desde 1977. Os dados são da estatística do Registro Civil e que foram divulgados pelo IBGE, em que a série histórica foi iniciada em 1974. A Clívia Breiner, ela é gerente da pesquisa e vai falar um pouquinho sobre os índices e o porquê também desses índices. Vamos acompanhar. A divulgação, né, dessa 49ª edição da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, ela traz as informações dos nascimentos, casamentos e óbitos que ocorreram em 2022, mas que foram registrados em todos os cartórios do Registro Civil de pessoas naturais do país. Além disso, a gente também traz as informações dos divórcios judiciais, né, que ocorrem na esfera judicial, e os que são realizados também em tabelionatos de notas. Quanto aos nascimentos, pelo 4º ano a gente observa no país a queda do número de nascimentos, tá? Nós tivemos mais de 2.500.000 registros, mas em relação a 2021, houve uma queda de 3,5% desses registros. A queda foi maior na região Nordeste, nos estados, né, da região Nordeste, seguido pela região Norte. A gente
confirma a tendência de um maior número, de uma maior representatividade de mulheres que têm filhos com 30 anos ou mais, tá? Apesar de grande parte, né, 49% dos nascimentos serem gerados por mãe na faixa dos 20 aos 29 anos, o número de mulheres que têm filhos com 30 anos ou mais, você nota um aumento nessa representatividade. Na região Sudeste e Sul, esses percentuais são superiores a 40%. Então, em relação aos nascimentos, esses seriam os destaques. Em relação aos casamentos, eles já vinham apresentando queda desde 2016. Aí, na pandemia, teve, em função do próprio distanciamento social, não foi possível, teve uma queda muito grande. Em 2021, a gente teve um aumento, e agora, em 2022, outro aumento em torno de 4%, no aumento nos casamentos. Mas esse número é inferior à média do período anterior à pandemia, quando a gente tinha mais de 1 milhão de casamentos. Apesar de estar em queda, você tinha uma média de mais de 1 milhão de casamentos. E a gente ainda não conseguiu, em 2022, atingir esse número. As mulheres estão casando em torno de 29 anos, os homens em torno de 31 anos, e os casamentos em que um dos cônjuges é divorciado ou viúvo já representam 30% dos casamentos civis realizados em 2022. Isso são os destaques aí do tema do casamento. A coleta dos divórcios, como houve em vários tribunais, os sistemas estão modificando, sendo colocado no formato digital, o IBGE tem tido algumas dificuldades para fazer essa coleta, porque precisa ter acesso, precisa de autorização, são dados sigilosos. Então, isso, inclusive, é um dos motivos para a gente ter demorado a fechar a nossa pesquisa, que era para ter sido divulgada em dezembro, e a gente ficou esperando e conseguimos fechar somente esse ano, e divulgar em março desse ano. Então, assim, os divórcios, a gente tem essa dificuldade, mas houve um aumento em relação a uma melhor cobertura, né? 81% desses divórcios são judiciais, ocorrem na esfera judicial. Você vê que o tempo de casamento, os casamentos que são dissolvidos com menos de 10 anos de duração, são 49% dos casamentos, eles têm menos de 10 anos de duração. O tempo médio ficou de duração dos casamentos em torno de 13 anos. As mulheres se divorciando em torno de 41 anos e os homens em torno de 43. E a guarda compartilhada, desde 2014, a legislação, a mudança que houve na legislação beneficiou para que a guarda compartilhada fosse priorizada. Então, a mulher, na metade dos divórcios, a mulher ainda é responsável pela guarda das crianças. Mas esse número era muito maior em 2014, superior a 80%. E a guarda compartilhada, ela vem sendo priorizada quando ocorre o divórcio. Bom, os óbitos, 2021 foi o ano assim, com o maior número de óbitos da série histórica, né, que começou em 74. Em 2022, a gente observou essa queda em torno de 16%, foi uma queda importante, mas mesmo assim, em janeiro desse ano de 2022, nós tivemos ainda um volume grande de óbitos, superior a 2021. Esse foi o quinto valor
da série mensal de óbitos, que iniciada em janeiro de 2020. Foi o 5º maior valor. Nos meses seguintes, os óbitos teve queda em todas as unidades da federação. A queda ocorreu nas faixas etárias de 15 anos ou mais, mas nas crianças e nos jovens com menos de 15 anos houve aumento, foi observado aumento, especialmente na faixa etária de 1 a 4 anos. Essa foi a faixa etária onde houve a maior variação no número de óbitos. E essa variação, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade, está associada a doenças respiratórias. Em sua grande maioria está associada a doenças respiratórias. Agora, 71% dos óbitos ocorridos no país em 2022 foram de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Então, em linhas gerais, foi isso. Ainda falando sobre feriado, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou na última quinta-feira, dia 28, a Operação Semana Santa, até o próximo domingo, dia 31. A PRF vai reforçar, então, a fiscalização nas rodovias federais das 5 regiões do país, com foco em manter a segurança viária, a prevenção de acidentes e fiscalização de condutas irregulares por parte dos motoristas. Entre as ações fiscalizadas pelos policiais está o uso de celular ao volante. A infração em que a penalidade é prevista no Código de Trânsito Brasileiro é considerada gravíssima quando segurando ou manuseando o aparelho e aumentou entre 2022 e 2023. Somadas as infrações relacionadas ao uso do aparelho telefônico na direção de veículos, o índice cresceu 9%. O uso do telefone celular foi a principal causa de 128 multas em 2023. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 6% na estatística. Em 2022, foram registrados 121 multas provocadas pelo uso do aparelho ao volante nas rodovias federais. A falta de reação tardia ou ineficiente de motoristas, entre outras causas principais das multas, também pode ter influência no uso do aparelho pelos motoristas. Ao manusear ou falar ao telefone, os condutores reduzem a atenção ao trânsito e podem provocar também acidentes. No período da Operação Semana Santa, a PRF também vai intensificar a fiscalização de outras condutas irregulares que podem representar risco a quem passa pelas rodovias. Entre elas estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida, o consumo de álcool antes de dirigir e a falta de itens obrigatórios de segurança, como o cinto e os dispositivos de retenção de crianças, conhecidos popularmente como cadeirinhas. Os policiais mantêm também o combate à criminalidade com apreensões de drogas, armas de fogo e demais materiais ilícitos. E é sempre é importante lembrar, inclusive a Concer também informou que reforçou, a operação aqui para o trecho da BR-040, que liga o Rio de Janeiro até Juiz de Fora. E vale lembrar, com essa chuva que aconteceu nesse último fim de semana, a concessionária ainda atua para liberação de trechos aqui na nossa região. Então, muita cautela para você que vai pegar a rodovia. A gente sabe que feriado prolongado realmente aumenta o movimento nas rodovias federais. Como ainda há previsão de chuva, todo cuidado também é importante durante esse período. Verifique os itens básicos do veículo, os faróis, o freio, nível do óleo, nível do líquido de arrefecimento do motor, para não ter nenhum tipo de problema. E é claro, a utilização do cinto de segurança, não só do motorista, mas de todos os usuários que estiverem ali, assim como dos passageiros. E claro, se for dirigir, não beba. Além de ser crime, você coloca a sua vida em risco e também daqueles que estão com você dentro do veículo e dos demais que também estão trafegando. Importante sempre ressaltar isso, Vamos falar sobre oportunidade mais uma vez? A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando para essa semana 3.359 oportunidades de trabalho no estado do Rio de Janeiro. São 1.156 vagas de emprego formal e 2.203 para estágio e jovem aprendiz, com níveis diferentes de escolaridade. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, enquanto os estágios e as oportunidades de jovem aprendiz são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's
e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. As 1.156 vagas oferecidas por meio do Cine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região metropolitana concentra o maior número de oportunidades, são 943 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Já na região serrana, quase todas as 133 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Para quem não tem experiência e não possui escolaridade, há vagas para, por exemplo, ajudante de eletricista, embalador à mão, garçom, motorista de caminhão, entre outras oportunidades. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e os currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, porque ele analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou então atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT, NIS e também o CPF. Para consultar o endereço das unidades e o detalhe de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. As oportunidades de estágio e jovem aprendiz da Fundação MUDES podem ser acessadas pelo site www.mudes.org.br e também, assim como do CIEE, em www.ciee.org.br. Não deixe de atualizar o seu currículo, manter os dados em dia para você concorrer a essas oportunidades, assim como no Balcão de Empregos de Petrópolis, assim como no Cine Teresópolis, em que é importante. As vagas, vale lembrar, são atualizadas semanalmente. Então, se nessa semana não há uma vaga de acordo com o seu perfil, fique tranquilo. Mantenha os dados em dia e faça esse cadastro na próxima semana. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento, ou seja, o processo seletivo e também pelas contratações. O balcão de empregos ou até o link do trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, ele é só um intermédio ali entre as empresas e quem está buscando uma nova oportunidade. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. Na volta, a gente vai trazer para você uma entrevista que nós realizamos aqui em Petrópolis com um dos cartórios eleitorais para falar sobre o cadastro da biometria para as eleições deste ano. Em Petrópolis, 31% dos eleitores ainda não têm a biometria cadastrada. E o objetivo, segundo o TRE, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, é que esse cadastramento seja feito para ampliar a segurança no momento da votação. Bom, após o intervalo, então você vai ter tudo isso e, é claro, orientações, como fazer, o prazo, tudo isso após o intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
praias, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Bem, início aqui a nossa entrevista. Antes de mais nada, Otávio, eu queria agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre esse tema. E queria que você se apresentasse para a gente primeiro, por favor. Sim, meu nome é Otávio, eu sou chefe de cartório da 29ª Zona Eleitoral de Petrópolis. Uhum. Maravilha. Otávio, a gente chegou a receber aqui, né, um comunicado do TRE, faltando aí 50 dias, né, para o fim do prazo, e muitos ainda não realizaram o cadastramento da biometria. O que é basicamente esse cadastramento? E aí, depois disso, a gente começa a entrar realmente no passo a passo, como fazer, as implicações que isso pode acarretar. Sim. O cadastramento biométrico é um processo que o TSE implantou já há vários anos e vem ocorrendo gradualmente, e ele visa aumentar a segurança do processo de votação. Então, o objetivo principal do cadastramento biométrico é tornar a votação mais segura, de modo que se impeça que uma pessoa vote no lugar de outra. Esse é o objetivo principal. E ele vem sendo feito ao longo dos anos, gradualmente, mas existe um prazo final do TSE, que é o ano de 2026. Então, os TREs estão buscando, né, atingir esse prazo o mais rápido possível, até para aumentar esse grau de segurança, né, incluindo essa camada extra de segurança na votação, dentro desse cronograma. Perfeitamente. Então, como que a população pode realizar esse cadastramento da biometria? Existe, porventura, algum outro documento que também possa fazer com que essa atualização chegue até o TRE? Uma das formas com que o TRE aumenta o cadastro biométrico dele é através de convênio com outros órgãos de identificação, como o DETRAN. Então, muita gente que não veio pessoalmente ao TRE fazer a coleta biométrica já possui biometria, porque os dados biométricos dela foram importados do DETRAN.
Isso explica o fato da pessoa, às vezes, chegar ao local de votação e descobrir que ela já tem biometria lá, porque a foto já está lá no caderno de votação, porque ela foi importada do cadastro do Detran. Mas esse processo não resolve a totalidade do quadro, né? Não contempla todo mundo. Então, por isso que é necessário que as pessoas venham. Mas é possível verificar no próprio site do TRE se a pessoa já possui ou não biometria. Perfeitamente. Aproveitando, então, esse processo para cadastramento, ele é presencial, a pessoa pode fazer isso de forma online? Quais que são os passo a passos para esse processo? Cadastramento biométrico, como implica na assinatura digital, na coleta das digitais dos 10 dedos e na fotografia, ele requer o comparecimento do eleitor no cadastro. Então, se ele verificou no site do TRE que não possui ainda biometria cadastrada, o ideal é que ele procure qualquer cartório eleitoral dentro desse prazo que nesse ano se encerra no início de maio, no dia 8, ele procure qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor, qualquer uma no estado, e leve um documento de identidade original na validade e um comprovante de residência recente. E caso essa pessoa, por exemplo, ela não tenha título de eleitor, isso não vai implicar para o cadastramento da biometria? Sim, se a pessoa perdeu o título de eleitor, não precisa se preocupar. Ela comparece com a identidade e o comprovante de residência. Nós aqui localizamos a inscrição dela e fazemos o cadastramento biométrico do mesmo jeito. Assim como durante o atendimento do cadastramento biométrico, outras operações podem ser realizadas. Então, ela pode atualizar dados pessoais, incluir um sobrenome de casada, atualizar o endereço, mudar o local de votação. Tudo isso é feito numa operação só. Entendi. Otávio, ainda falando sobre essa questão sobre a atualização desse cadastro, caso a pessoa, por exemplo, não realize o cadastramento da biometria, ela pode ficar impedida de votar, ou isso só vai acontecer se porventura passar dessa data limite que o TSE passou, que é até 2026, ela consegue votar normalmente, por exemplo, a gente sabe que 2024, ano eleitoral, principalmente, né, dentro dos municípios, isso de alguma forma pode implicar em alguma pendência para esse cidadão? Como eu falei, o prazo do TSE é até 2026. Então, nesse ano de 2024, ainda não vai haver impedimento para o eleitor votar sem a biometria. O ideal é que ele se adiante, se ele puder fazer o quanto antes, já sabendo, inclusive, que nesse ano esse prazo se encerra no início de maio, que ele não deixe para a última hora, para não enfrentar filas. E em relação agora às próprias informações do eleitor, a gente sabe que o cadastramento vai ser importante para manter essa segurança, mas é importante também que a pessoa atualize ali seus dados. E nesse momento, a gente sabe que existe aí já um período para terminar. Caso a pessoa, por exemplo, ela se case, muda de endereço, se ela não fizer essas atualizações, isso também pode trazer algum impedimento, por exemplo? Eu não diria impedimento, mas alguns transtornos, por exemplo, se ela se mudou para um local distante, ela continua e ela não atualizar essa informação da Justiça Eleitoral, ela vai continuar votando no local antigo e agora ficou bem distante do novo endereço dela, né? Então, ela pode evitar toda essa dificuldade se ela buscar a Justiça Eleitoral até o dia 8 de maio, preferencialmente antes do dia 8 de maio. Em relação, por exemplo, às vezes, troca de nome, isso também pode deixar alguma pendência ou a pessoa também consegue votar normalmente? Se ela não chegar a fazer a atualização dentro desse prazo, o ideal é que ela leve no dia da eleição, para evitar qualquer problema, que ela leve o documento que comprova que houve a mudança de sobrenome, como, por exemplo, a certidão de casamento, além do documento de identidade com foto. E quem tem alguma pendência, por exemplo, deixou de votar nas últimas eleições, não realizou o pagamento da multa, essa pessoa também pode realizar esse cadastramento da biometria normalmente, ou é preciso, por exemplo, fazer a quitação dos débitos, por exemplo, com o TRE? Na verdade, o que ela vai fazer é, ao mesmo tempo em que ela fizer o cadastramento biométrico, ela vai aproveitar essa oportunidade para regularizar qualquer pendência que ela tenha com o seu título. Uhum. E, Otávio, a gente sabe que esse é um período em que muitas pessoas até ficam com dúvida também sobre
o próprio período eleitoral como um todo. Queria que você falasse um pouquinho, algumas orientações que talvez sejam importantes, que você possa passar para a população, justamente já que é um ano eleitoral. Uma coisa que eu acho importante comentar aqui, primeiro, esse atendimento para o eleitor pode ser feito em qualquer cartório eleitoral do Estado. Então, muitas vezes a pessoa mora em Petrópolis, mas trabalha em outra cidade, por exemplo, em Caxias, no Rio, e aí ela deixa, às vezes, de procurar a Justiça Eleitoral porque ela acha que precisa ir na cidade dela. Não, o atendimento é estadual. Dentro do Estado, em qualquer cartório eleitoral, ela consegue fazer o cadastramento biométrico, a atualização de dados, a transferência, qualquer outra operação que envolva o título de eleitor. Aqui em Petrópolis são 2 cartórios eleitorais, um em Itaipava, que fica no Centro de Cidadania de Itaipava, próximo ao CIEP, e esse, que é o cartório em que eu trabalho, que fica no Fórum da Barão do Rio Branco, que é o do centro, né? Já foi em outros endereços, mas ano passado se mudou para o Fórum. Então, eu acho importante que as pessoas saibam o horário de atendimento da Justiça Eleitoral é de segunda a sexta, de 11 às 5 da tarde. E aqui em Petrópolis, o TRE vai fazer uma ação promovendo a coleta de biometrias e a emissão de títulos dos jovens de 16 a 18 anos, que ainda não possuem título, em 2 locais fora do cartório eleitoral. No início de abril, nos dias 9 e 10 de abril, a Justiça Eleitoral vai estar no CIEP Cecília Meirelles, em Correias, e o horário, se não me engano, de 9 às 5 da tarde, atendendo não só os estudantes do CIEP, como também a população em geral. Quem estiver ali por perto pode comparecer lá. E nos dias 11 e 12 de abril, no Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, no mesmo horário, de 9 às 5, atendendo também o público em geral. Então, uma facilidade a mais para quem, às vezes, não tem o tempo de ir ao cartório eleitoral e está ali pelas proximidades, pode procurar nesses dias a Justiça Eleitoral lá. Ou seja, o objetivo é facilitar o acesso dos serviços do TRE para a população. Seria basicamente isso? Exatamente. A busca é facilitar esse acesso, tornar ele mais simples possível para o cidadão e para o eleitor. Perfeito. Otávio, queria que você falasse também um pouquinho para a gente, justamente sobre ainda essa participação também dos jovens, né? Você comentou que são 2 escolas aí que vão receber essa ação do TRE, uma ação itinerante, podemos até comentar assim, né? Essa participação dos jovens, mesmo que não de forma obrigatória entre 16 e 18, ela é importante também para a democracia como um todo? É importantíssima. Começando cedo, a gente vai aperfeiçoando e amadurecendo e aprendendo a votar. Quanto antes, melhor. Otávio, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado, você gostaria de ressaltar aqui durante esse nosso bate-papo? Acho que a gente tratou... sim, uma coisa que é interessante para o eleitor e é um benefício a mais, uma vantagem a mais para o eleitor que possui biometria. O portal gov.br, que é do Poder Executivo do Governo Federal e é acessado por muitos brasileiros, ele tem os níveis ouro, prata e bronze de acesso, e quem possui a biometria no consegue atingir o nível ouro, que dá mais acessos a mais serviços no portal, inclusive a declaração pré-preenchida do imposto de renda, entre outros benefícios. Então, é um estímulo a mais para que a pessoa busque a Justiça Eleitoral e faça a coleta biométrica. Vou fazer algumas perguntas agora mais técnicas, eu acredito, tá, Otávio? Em relação, por exemplo, a Petrópolis. Existe a quantidade de eleitores hoje aqui em Petrópolis? Você tem alguns dados em relação ao nosso município que você poderia compartilhar com a gente? Tem aqui, são do total de 244 mil eleitores, 61% tem biometria e 39% não tem. Otávio, obrigado, viu? Eu que agradeço. E estamos à disposição aqui sempre que precisar. Obrigado igualmente. Uma boa tarde. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau. Um abraço.
a TV do Correio da Manhã.